você sabe como a incidência do ITCMD funciona no Instituto da Colação? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou especialista na fiscalização do imposto, sou auditor fiscal do Estado de São Paulo e hoje nós vamos entender como acontece a correlação do Instituto da Colação com o pagamento do ITCMD. Primeiramente, nós temos que entender o que é a colação, o que seria exatamente a colação. Você vai poder buscar mais detalhes dela a partir do artigo 2002 do Código Civil, mas nós não vamos fazer aqui uma abordagem aprofundada dos dispositivos que estão lá, tá? O nosso encontro aqui, ele é curtinho para você poder entender a incidência do imposto na situação de colação. O que acontece? A colação, em termos simples, nada mais é do que o procedimento em que você traz à partilha aquele montante que anteriormente foi doado a um descendente. Tá? Então, a gente tem o autor da herança e alguns anos atrás ele fez a doação, uma doação de um valor X, de um bem X, a um descendente seu. E no momento que acontece a sua morte, esse bem, esse valor doado, seja ele representado por um bem imóvel, seja qual for a natureza, ele vai ser trazido para que a gente, quando for montar a partilha, leve em consideração essa doação que aconteceu lá atrás, tá? A primeira coisa que você tem que entender que é absolutamente importante aqui é o Código Civil impõe que a dispensa da colação deve constar expressamente do instrumento, tá? Então, os colegas advogados e colegas advogadas devem ter um cuidado muito grande para quando o autor da herança, né, obviamente, né, antes que aconteça o seu óbito, deseja fazer uma doação que não vai depois ser compensada na partilha, deve deixar muito claro para a pessoa, né, muito claro para o seu cliente, que tem que constar de um instrumento específico. Isso tem que estar expresso, tá? A regra, colocando esse mesmo raciocínio aqui de uma outra maneira, a regra é a colação. Ou seja, não falou nada, fez uma doação X e tal, e isso foi trazido no momento da partilha, a regra vai ter que colacionar, tá? Então, não deixem, isso aqui é muito importante não só no âmbito do inventário, né? Mas não deixem margens quando o seu cliente quer praticar um determinado ato. Muitas vezes a gente tem um caminho que pode deixar dúvidas e um caminho que não deixa dúvidas. Não pega o caminho que não deixa dúvidas. Formaliza essa doação por meio de um ato que deixe expressamente, que conste expressamente a intenção do autor da herança, né? Aqui já falando no momento depois que a morte aconteceu, que deixe muito claro que aquele valor doado, aquele bem doado, não precisa ser colacionado. Claro que é inevitável a gente falar de colação sem falar da legítima, os 50%. Tá? Então você também tem que deixar claro para o seu cliente que ele pode, né, eventualmente beneficiar um herdeiro com uma determinada doação, fazendo eventualmente uma dispensa de colação, mas deve ser respeitada a legítima, tá? Então, vamos à prática, né? A pessoa tem um determinado patrimônio X. Na hora de praticar o ato de liberalidade, esse ato pode até eventualmente extrapolar esses 50%. Tá? Muito provavelmente, se não aparecer aí uma parte prejudicada antes que esse ato seja praticado, vai conseguir, tá? Mas vale a pena? Tá? Explique para o seu cliente, fala, olha, isso aqui, dá para a gente formalizar isso aqui, mas lá na frente vai dar problema por isso, por isso, por isso. Você não quer ir por esse caminho aqui, que vai ficar tudo certo, tudo seguro, tudo bem amarradinho? Tá? Então, lembrar da legítima. Tá? E, finalmente, chegamos na correlação do Instituto da Colação com o ITCMD. Você tem que raciocinar o seguinte, que quando acontece essa doação em vida, obviamente, que a doação, por definição, é um ato entre pessoas vivas, você está realizando uma transmissão. E essa transmissão entre pessoas vivas, ela vai ser relacionada na partilha para fins, né, de compensações, mas não acontece uma nova transmissão. Então, eu já estou dando a pista aqui para você.
No caso da colação, você vai ter o pagamento do imposto uma vez só, tá? Não incide duas vezes, não vai incidir lá no momento em que houve a doação por um ato entre vivos, entre pessoas vivas, e depois novamente o TCMD numa transmissão causa-mortes. Por quê? Porque a transmissão já aconteceu antes, tá? Então, muito cuidado nessa situação aqui para que não enseje aí um recolhimento a maior, ou melhor, um recolhimento duplicado no momento da morte, tá? E o conselho, né, colegas? Eu sou fiscal, então às vezes, né, quando eu converso com alguns colegas, né, até a Ana, que é a nossa professora aqui, às vezes ela fala: você quer fazer tudo assim, muito, muito certinho, muito no miudinho e tal, porque você é fiscal. Não sei, pode até ser, mas eu confesso para vocês que eu realmente gosto, prefiro o caminho do excesso de cuidados, tá? Então, vai fazer a doação, cuidado com o momento da formalização dessa doação, porque você pode formalizar, você formalizou em um momento, tá, o pagamento vai ser quando? O fato gerador aconteceu quando? Tome muito cuidado com isso, tá? Esses cuidados, né, o Instituto da Colação muitas vezes aparece quando a gente tem aí a transmissão de patrimônios significativos. Então, se você tem um determinado ato de doação praticado e você não tomou aí os devidos cuidados com bases de cálculo, por exemplo, posteriormente você pode ter um grande problema com a fiscalização tributária, tá? Até porque, utilizando aqui o conhecimento que a gente acaba pegando, né, aqui comparando como funciona em São Paulo, como funciona em outros estados, nem sempre a fiscalização de um ato em que há incidência de determinado tributo vai acontecer anteriormente a essa prática, para que quando essa prática aconteça, o imposto já esteja corretamente pago. Em São Paulo, muitos atos são praticados em âmbito extrajudicial sem que a Secretaria da Fazenda venha intervir antes da prática do ato, tá? Então tome muito cuidado com os parâmetros escolhidos para que o seu cliente não tenha surpresas desagradáveis depois, tudo bem? Eu convido você, uma vez que a gente está falando de base de cálculo aqui, eu convido você para assistir o nosso vídeo aqui em que a gente conversa sobre a base de cálculo de bens imóveis urbanos. É um assunto que dá muita discussão por aí. E se você ainda não tem segurança nesse assunto, dá uma olhadinha nesse vídeo que vai ficar, vai dar uma clareada no assunto para você e vai te ajudar muito. Tá certo, pessoal? Por enquanto é só. Um abraço. Se a gente conseguir colaborar com você, deixa aqui o joinha para a gente, que é muito importante. Se inscreva no canal. Toda quarta-feira às 8 horas tem vídeo novo. Tá certo? Um abraço e até a próxima oportunidade.